Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Peço aos irmãos que, por gentileza, que entrem para que nós louvarmos ao nome do Senhor, em referência ao nosso Deus. Aleluia. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão online, os irmãos sintam-se abraçados pelo Senhor Jesus, né? Que o Senhor possa derramar chuva de bênção sobre a vida de cada um de vocês que estão nos assistindo nesta noite. Aleluia. Gostaria de ler o Salmo bem conhecido, versículo 1. Eu gosto de ler o Salmo, livro de Salmos. Salmos 122, versículo 1. Aleluia. Bem conhecido e fácil, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que põem de pé, por gentileza. Que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Apenas o primeiro versículo, que diz: o que viemos fazer na casa do Senhor? Viemos adorá-lo, né? Na beleza da sua santidade, porque o Senhor é o dono da casa, né? E Ele sendo o dono da casa, nós devemos adorá-lo em espírito, em verdade e na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E nós não viemos aqui por acaso, viemos aqui porque o Senhor tem algo a fazer nas nossas vidas. O Senhor tem algo extraordinário a fazer nas nossas vidas nesta noite. Glória a Deus. Apenas nós devemos adorá-lo, porque quando Jesus está na casa, alguma coisa acontece. Basta nós crermos no Senhor e glorificar o seu santo e poderoso nome. Aleluia. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre em nossas vidas. Glória a Jesus. Então todos ficam ligados no Senhor nesta noite. E você que está em casa também, não se disperse do seu lugar. Fica ligado que algo pode acontecer na sua vida, o extraordinário de Deus na sua vida nesta noite. O Senhor pode te curar onde você está agora, neste momento, através da palavra do Senhor que vai ser ministrada nesta noite. Glória a Jesus. Pediria aos irmãos, por gentileza, curvassem as vossas cabeças para que nós orarmos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença nesta noite. Neste domingo, Senhor, abençoado que o Senhor nos concede, Pai. Ó Deus, que nós possamos sentir a virtude do Teu Espírito Santo nesta noite, para que haja salvação de alma neste lugar, Senhor. Ó Deus, entra com providência sobre cada vida nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Pai. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Estou para passando. Amém. Boa noite, a paz. Que bom que você está aqui. Que bom que você conseguiu chegar aqui para adorar o Senhor nessa noite. Queria te convidar nessa hora a você abrir o seu coração ao Senhor, para que Ele possa falar ao seu coração, para que você se esqueça um pouquinho lá de fora e pense no Senhor. Pedro declara em João: Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida. Pai, nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Aquele que tem a palavra que pode mudar, aquele que tem palavras de vida para nós nessa noite, Pai. Nós queremos nos aproximar de Ti, Pai, com o nosso coração aberto, ansioso, ó Deus, nessa noite, Pai, para que o Senhor fale conosco, ó Deus, para que, ó Pai, nós saiamos aqui diferente, daqui desse lugar diferente, da forma que entramos, Deus. Ó Pai, nós cremos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Amém. Todo tempo, ainda que as circunstâncias sejam más, o Senhor continua sendo bom em todo tempo. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Que nosso coração hoje seja um trono de adoração a Ti, Senhor.
anseia por intimidade conosco. Ele anseia desde o jardim um tempo de intimidade conosco. Ele separava toda a tarde para estar com Adão e ter relacionamento e ter intimidade. E hoje não é diferente. Deus ainda aguarda um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento comigo e com você, todos os dias, em todo o tempo. O Senhor quer que nós voltemos à nossa essência de estar junto a Ele, perto dEle, sempre. Amém. Nós queremos, Pai, leva-nos a esse lugar, aonde o Senhor está, aonde o Senhor deseja falar conosco, Pai, aonde, ó Pai, existe um relacionamento, Deus, entre eu e o Senhor, ó Pai, onde, ó Pai, ninguém, ali só somos nós dois, ó Deus, onde, ó Pai, ali eu escuto apenas a sua voz, ó Pai, todas as vozes do mundo, as vozes da minha consciência, as vozes do meu pensamento, das minhas emoções, elas se calam para ouvir a voz do Senhor. Esse é o lugar de intimidade que nós precisamos estar. Esse é o lugar de relacionamento. Esse é o jardim entre eu e o Senhor. É o jardim que Jesus quer encontrar com a gente. É o jardim onde Deus, o Pai, quer encontrar com a gente. É o jardim onde o Espírito Santo toca o teu coração, toca a tua mente e transforma você. Mas você precisa querer estar nesse lugar. Você precisa estar nesse jardim. Esse jardim peculiar, onde é só você e o Senhor. Esse jardim separado para você e o Senhor. Mas você tem que querer, meu amado. Não é por força que o Senhor te leva para esse lugar, não. Você corre para esse lugar. É um lugar de intimidade com o seu Pai. O seu Pai. E o seu Pai fala o seu coração. Às vezes, meu amado, você acha que por ter muito tempo de igreja, você já conhece o suficiente. Mas eu vou te dizer uma coisa, sempre tem mais. Sempre tem mais a conhecer do Senhor. Sempre tem mais a ser derramado. Existem ainda lágrimas que a gente pode derramar perante o Pai. Sempre tem que haver júbilo no nosso coração. Tem que haver pranto, tem que haver lágrimas. Sempre, sempre, sempre.
Pelo teu amor nessa noite, porque eu sinto o teu amor, eu sinto, Deus. Oh Pai, oh Deus, tem uma coisa que constrange. Oh Pai, é o teu amor. Oh Pai, é o teu amor, Senhor, é o seu amor, oh Pai. Constrangidos, ó Pai, diante do teu amor, ó Pai. Quando olhamos para nós, ó Pai, olhamos, ó Deus, quanto pecado em nós, e ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor nos ama e tem misericórdia de nós, e tem misericórdia de nós.
pode tomar o seu assento, meu amado. Glória a Deus. Graça e paz, amém, igreja? Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queria deixar aqui uma palavra de meditação sobre oferta, sobre contribuir na casa do Senhor. Lá em 1 Timóteo, eu queria ler 2 versículos. Timóteo era o filhotinho de Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, versículo 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Quantos estão sentindo o amor de Deus aqui? Que procede de um coração puro. Eu ministro na tua vida nessa noite um coração puro para compreender esse amor de Deus, para aceitar esse amor de Deus na sua vida. Que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Hoje, esse texto é para nós. Não sei se vocês têm observado, mas se discutem muitas coisas, entre elas aí fora, se tem que dar o dízimo, se não tem que dar o dízimo. Às vezes até dentro da nossa igreja nós temos pessoas, não precisa, é do antigo, é do velho. E o apóstolo Paulo chama a atenção de um líder, dá uma demonstração, olha, se atente a isso. Quantos aqui precisam do amor de Deus? Diga amém. Nós cantamos aqui que o amor de Deus, Ele é maravilhoso, que Ele venha ferir o nosso coração, uma palavra muito forte dessas canções, né? Venha ferir o nosso coração com sede e fome pela presença dEle. E esse texto Paulo está falando, olha, não entre em discussões que não vale a pena. Talvez a nossa cabeça, entre muitas informações, quando não falamos de dízimo e oferta, gera muitos conflitos. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar para você nessa noite se você é do Senhor Jesus, você vai dizer sim. Pergunte para o irmão que está do seu lado, você é do Senhor Jesus? Quem dizer não, hoje é a oportunidade de se entregar para Ele. E da mesma forma que nós entregamos a nossa vida, porque a palavra de Deus fala, se vocês reconhecerem diante dos homens que eu sou o Salvador de vocês, eu reconhecerei diante do Pai. A vida com o Senhor, relacionamento com o Senhor, nós já falamos sobre isso, é uma constante atitude, são constantes atitudes. E Paulo falando para Timóteo, olha, foge disso, se é ou se não é, o que comer, o que não comer, foge dessas coisas, concentra no amor, no coração puro. E se eu e você somos do Senhor, então tudo que tem em você, tudo que tem em suas mãos é do Senhor, sim ou não? E quando nós reconhecemos isso, irmão, quando nós vemos aqui a casa do Senhor, entregar a nossa vida, você lembra a data que você se converteu, se reconciliou? Eu lembro muito bem, foi em janeiro de 2006, se eu não me engano. Ali na minha Bíblia tem anotado que a gente vai envelhecendo, as coisas vão sumindo da cabeça. Foi numa madrugada, nasci num lar cristão, mas eu precisava dizer diante dos homens, estava no quarto com a minha família e precisava dizer que eu precisava de Jesus. Eu precisava anunciar. E quando eu fiz aquela atitude, automaticamente tudo que é meu é dele. Felipe, mas eu não preciso reconhecer, eu não preciso contribuir, eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso ofertar. Entenda uma coisa, da mesma forma que você reconheceu diante dos homens que Ele é o seu Senhor, a atitude que você dá, quando você devolve, quando você contribui na casa do Senhor, é reconhecer que Ele é o dono das suas finanças. Quando nós namoramos, quando nós casamos, quem é casado aqui lembra quando começou a namorar com sua esposa? Lembra a data? Não quero criar treta com você não aqui, querido, nem com a sua esposa, fique em paz. O culto está sendo uma benção.
tudo isso é uma atitude, é uma prova de que você tem, de que ele é seu namorado, de que você se apaixonou, que você ficou louca pelo sorriso dele, que você ficou louca pelo cabelo dele, enfim, pela barriguinha dele, que era tanquinho. Agora a gente está batalhando para tentar voltar, mas é difícil. Isso tudo você tem anotado, e o Senhor, não é que Ele precisa da tua atitude, mas Ele reconhece, poxa, esse me ama. E toda vez que você vem à casa do Senhor contribuir, você está fazendo uma atitude. O reino de Deus é feito em atitude. Se você não fizer nada, as pedras vão clamar. Está escrito isso. Então eu queria convidar você a ficar em pé e reconhecer nessa noite. Toda vez que nós contribuímos com o nosso dízimo, com a oferta ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele é o Senhor do meu negócio, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Rei das minhas conquistas. E aqui o versículo 5 fala, consciência boa e fé sem hipocrisia. Se a Bíblia está falando que é uma fé sem hipocrisia, é porque existe fé com hipocrisia. O que é uma fé com hipocrisia? Você ama o Senhor, as canções te tocaram hoje, mas você não tem coragem de contribuir na casa do Senhor. É uma só das coisas. Você não tem coragem de devolver e reconhecer que o Senhor é o rei das suas finanças. Você não tem coragem de doar, de ofertar, porque quando você deposita na casa do Senhor, nós estamos comprando cestas básicas para ajudar irmãos dentro da igreja que precisam de contribuição. Quando você vem na Santa Ceia que você traz uma contribuição, 1 quilo de alimento, contribui na casa do Senhor para aqueles que precisam. Então que nessa noite nós não venhamos ter uma fé com hipocrisia. Que nós venhamos ter uma fé sem hipocrisia. Eu me emociono no culto, as canções são maravilhosas, o pastor fulano de tal, o pastor Ivan vai trazer uma palavra poderosa que vai tocar o teu coração, mas ela não é suficiente para mudar o teu bolso, a tua contribuição. Então que nessa noite caia por terra em nossas vidas, repita assim comigo, que nessa noite caia por terra a fé com hipocrisia, que eu passe a viver uma fé sem hipocrisia. Feche teus olhos, eu queria orar sobre a tua vida nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, que ela é fiel, ela é pura e transforma os nossos corações. Pai, nessa noite eu queria orar por cada um dos meus irmãos que vão contribuir com a tua casa, Pai. Quer seja via Pix, ó Deus, quer seja, Deus, entregando aqui, Senhor. Te peço para que o Senhor possa abençoar de forma extraordinária, Deus. Que nós possamos ouvir, ó Deus, testemunho dos meus irmãos sendo abençoados. O Senhor é um Deus do impossível e nós sempre oramos por isso, ó Deus. Onde não há portas abertas que o Senhor possa abrir, ó Deus. Aquele pai de família que está preocupado com as contas, Pai, como vai pagar, que o Senhor possa prover, Pai. Aquele que também não pode contribuir nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa prover também, Pai, porque o seu amor dura para sempre, Pai. Que o Senhor possa nos alcançar com essa fé sem hipocrisia, Pai. E nós te agradecemos pela oportunidade de contribuir com a tua casa, Deus. É uma forma de gratidão do nosso coração, Pai, em poder dar ao Senhor um pouquinho daquilo que nós temos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pode vir ao altar entregar o dízimo e a oferta. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Mas não vai ficar ninguém aqui fazendo barulho não, gente? Vai todo mundo descer? Poxa. Vai lá, toma uma aguinha e volta para fazer um barulho para a gente. Né? Eu gosto tanto de uma musiquinha de fundo para pregar. Eu libero vocês para tomar uma água e voltar, tá? 2 minutos. Eu amo estar aqui e compartilhar com a igreja aquilo que Deus coloca no meu coração. E eu creio que Deus tem abençoado mais a mim do que vocês, quando estou aqui trazendo a palavra de Deus para os vossos corações. Eu queria falar sobre impossível essa noite.
as nossas lutas, as nossas dificuldades, na maioria delas, são causas possíveis. São problemas que nós mesmos criamos, são problemas que nós mesmos colocamos diante de nós, mas nós mesmos podemos resolver. Mas existem algumas outras causas que são impossíveis, que fogem ao nosso controle, que nós não podemos resolver de maneira alguma. Olha que lindo, ó. Como é que Deus toca. É muito bom. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. São possíveis a Deus. Amados, quando eu estava lendo esse texto e Deus falando no meu coração, e essa questão do possível ao homem, e o que me levou a meditar era que a questão da impossibilidade, da possibilidade, é nós que temos que resolver. O que é possível ao homem, Deus ele não vai se mover nessa direção, ele não vai se mover para que aconteça o possível. O possível, ele vai acontecer quando o homem fizer a parte dele, quando o homem fizer aquilo que está ao alcance dele. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós chegamos a um ponto da nossa vida que não tem mais saída, ali começa o impossível. Ali começa a parte em que você não tem mais o controle. E o que eu quero falar com você nessa noite é justamente isso. Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer o possível. O possível está na minha mão, está na sua mão. O possível está ao nosso alcance. E por isso Deus ele não entra nessa área do possível. Ele vai agir quando for o impossível. A nossa capacidade humana, nós somos limitados. E isso é algo indiscutível. Isso é algo que a gente não tem como ir contra a nossa limitação. Nós vamos até certo ponto, nós vamos chegar até um certo ponto, mas dali para frente nós não vamos passar, nós não vamos conseguir alcançar. Mas Deus, ele não é limitado pelo impossível. Deus, ele não é limitado pelas coisas que eu e você somos limitados. Porque o impossível está nas mãos dele. O impossível está sob o controle dele. E ele tem a capacidade de realizar o impossível. Às vezes nós pedimos muito a Deus, nós oramos, nós buscamos a Deus para que ele ouça e abençoe as nossas causas, os passos que nós vamos dar em diferentes áreas da nossa vida. Mas nem sempre nós estamos dispostos a levantar o pé na direção daquilo que perseguimos. Quantos sonhos, quantas metas e desejos foram frustrados porque nós não nos movemos. Quantas vezes você almejou alguma coisa e faltou uma atitude sua para que aquilo acontecesse? Porque é muito legal, ultimamente eu tenho pego muito no pé do Eric lá em casa, ele está se preparando para um concurso e eu falo muito para ele: meu filho, se você não estudar, você não vai passar. Deus vai abençoar, vai, mas Deus só vai trazer à sua memória aquilo que você estudar. Aquilo que você leu, aquilo que você... O presbítero Wagner até falou isso hoje pela manhã na escola dominical. Aquilo que você leu, aquilo que você estudou, Deus vai abençoar e vai trazer à sua memória para que você possa, então, ali, passar naquela prova, ser aprovado naquela prova. Mas se você não estudar, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Não vai resolver. Você não vai alcançar o seu objetivo. Existe uma parte, amados, e é bem claro na palavra de Deus, que é nossa. Cabe a nós fazermos. Cabe a nós decidirmos levantar de onde estamos e seguir em direção àquele alvo.
Quando chegar em determinado lugar, nós não vamos conseguir passar. Mas daquele ponto em diante já não é mais conosco. É com Deus. Daquele ponto em diante já foge aqui o meu controle. É Deus quem vai seguir dali para frente. É Deus que vai agir. É Deus que vai operar na minha vida, na sua vida. Aquilo que nós tantos almejamos. Porque quando Deus olha e está lá, eu sentado lá, esperando o impossível acontecer. Mas o possível que era para eu fazer, que tirar esse vaso daqui, eu não faço. Tem muita gente acreditando em conto de fada. Tem muita gente assistindo filmes de mágica que acha que força de Jedi, né, vai trazer um objeto para cá. O pessoal mais antigo aí que gostava de Guerra nas Estrelas. Amados, o possível vai ser eu que vou fazer. O impossível, eu não tenho controle. O impossível é com Ele, com o nosso Deus. Você já tentou ir em busca do impossível? Você já tentou realizar alguma coisa que não está no seu controle? Que você não tem a menor capacidade para resolver, mas você já tentou resolver? Como é frustrante, não é? Como é frustrante você olhar e falar assim, eu não posso fazer nada. Isso foge ao meu controle. Nós nos sentimos até mesmo incapazes, né? Aquela coisa que falta força, que falta determinação, que falta um objetivo determinado para que nós possamos alcançar. A gente se sente fraco. É porque essa área não é da nossa alçada. É porque essa área não nos cabe. Nós precisamos ir até onde Deus diz que é possível para mim. Saiba que a única maneira de alcançar o impossível é acreditando. Saiba que a única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. Por que é possível? Porque você entregou a sua vida na mão de um Deus das impossibilidades. A sua vida está na mão de um Deus que domina o impossível. Então nós precisamos, amados, acreditar que é possível alcançar o impossível quando nós entregamos as nossas vidas a Deus. A Bíblia ela nos mostra isso claramente. Tem uma passagem que me marca muito em relação a isso, que é a história da Sunamita. Aquela mulher ali que ela identifica um homem de Deus. O profeta Eliseu, ele costumava passar ali próximo ali à casa dela, à cidade dela, e ela via sempre aquele homem ali. E um determinado dia ela falou para o seu esposo, esse é um homem de Deus, vamos fazer aqui um quartinho para ele, e ele vai ficar aqui, vai descansar conosco aqui. E ela fez, e a partir dali Eliseu passou a ficar ali, e Eliseu queria de alguma forma abençoar aquela mulher. Essa história está em 2 Reis, capítulo 4. De alguma forma, Eliseu queria abençoar essa mulher. E então ele pergunta para o seu ajudante ali, seu servo, Geazi, o que poderiam fazer para abençoar aquela mulher. E Geazi revela a Eliseu que aquela mulher não tinha filhos. E, amados, hoje até pessoas decidem não ter filhos, mas naquela época era algo assim, obrigatório. Era frustrante para uma mulher não poder gerar um filho. Eu acredito que hoje ainda é, mas tem muitas que decidem que não querem. E a gente entende, cada um tem a sua decisão. Mas naquela época era algo terrível. E ali Eliseu ele profetiza sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher gera uma criança e ele segue a vida feliz dela. Mas em determinado momento, aquela criança, já um adolescente, já um quase rapaz, ele está ali no arado com o pai trabalhando, ele passa mal. O pai manda aquele menino para os braços da mãe e aquele menino vem a óbito. Amados, eu acredito que aquela mãe e aquele pai fizeram o possível para que aquele menino não falecesse. Eu acredito que tudo que estava ao alcance dele, eles fizeram para que aquilo não acontecesse. Eu acho que eu e você iríamos fazer a mesma coisa. Iríamos para a porta dos hospitais brigar, gritar, falar,
para que não acontecesse uma tragédia dessa. Mas aconteceu. E aquela mulher, depois que ela fez o possível dela, ela resolve partir para o impossível. E ela sabia que o impossível estava nas mãos do mesmo homem de Deus que havia profetizado sobre a vida dela aquela bênção. E ela parte em direção, em busca de Eliseu. Essa história todos nós conhecemos muito bem, eu estou só falando para nós refrescarmos a nossa memória. Mas o que me chama a atenção é que quando Eliseu vê de longe aquela mulher chegando, ele manda o seu servo ir ao encontro dela e perguntar se estava tudo bem com ela, se estava tudo bem com o marido dela, se estava tudo bem com o filho dela. E a resposta que aquela mulher dá para Geazi é a seguinte: vai tudo bem. Vai tudo bem na sua vida? Será que vai tudo bem na minha vida? Porque problemas eu tenho, problemas você tem. E nós temos entregue esses problemas nas mãos de Deus, do impossível. Mas será que assim como aquela mulher declarou com tanta fé, com tanta firmeza, eu e você podemos declarar, vai tudo bem? Precisamos, amados, pegar esse modelo de fé para a nossa vida. Essa mulher, ela fala para o Geazi o seguinte: vai tudo bem. Ela só diz o seguinte: me leva depressa à presença do homem de Deus. Que nada atrapalhe no restante do nosso caminho. Que nós cheguemos ao mais rápido possível à presença do profeta. Essa passagem, ela relata essa questão, esse momento trágico dessa família. No capítulo 4, versículo 26 de 2 Reis, vai dizer assim, Eliseu, como eu falei, ele diz: agora, pois, corre ao encontro dela, vai e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai com o teu filho, tudo bem? E ela diz, vai tudo bem. Aquela mulher, assertivamente, ela faz o que nós devemos fazer em momentos de dificuldade. Ela não olha para a situação, por pior que pareça, com um olhar pessimista. O filho dela estava morto, amados. Mas aquela mulher, ela no seu coração, e eu acredito que até mesmo seguindo o modelo de Abraão, quando Abraão está ali prestes a sacrificar Isaac, que Abraão acreditava que mesmo depois de morto, Deus era capaz de ressuscitar o seu filho, porque era uma promessa dele. Aquela mulher, ela declara que ia tudo bem. E a gente sabe como que é a dor da perda, a dor da separação, um óbito na família. Mas aquela mulher estava com a fé alicerçada num Deus. E não era qualquer Deus. Era o Deus do impossível. O Deus que realiza o impossível. Deus, ele não exige que nós façamos o que não temos condições de fazer. Mas ele espera que nós façamos o que se encontra ao nosso alcance. A atitude da mulher sulamita, amados, é um grande exemplo de quando fazemos o nosso possível, Deus amorosamente executa o impossível. E como aconteceu na ressurreição do filho daquela mulher. Então nós precisamos entender que nós servimos ao Deus do impossível. Podemos afirmar que o ato de conquistar é uma característica do homem, não é? O que você tem buscado conquistar na sua vida? O que você tem buscado de conquista para sua casa, para sua vida profissional, dos seus estudos? O que você tem buscado? É uma característica humana, nós buscarmos conquistar cada vez mais, não é isso? Não é normal isso no homem? Ou só eu que busco isso? Eu acho que é normal. E nós não estamos errados em fazer essa busca. Contudo, apesar dessa capacidade que nós temos, física e mental, o homem, ele é um ser com limitações. Ao homem, no curso da vida, são apresentados vários impossíveis, situações das quais o homem é incapaz de solucionar. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que nos vão levar a refletir um pouco sobre essa incapacidade e como solucionar isso. Alguns pontos que eu coloquei aqui em relação a conquistar o impossível.
E o primeiro diz assim: o homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Se você quiser uma referência, eu vou te dar Atos capítulo 8, versículo 9 ao 20. Fala sobre Simão o mágico. Impor as mãos e pessoas receberem o Espírito Santo é um ato somente a alguns entronizados, que estão entronizados ao trono de Deus e à sua vontade para conseguir. É um ato impossível ao homem natural. E Simão o mágico, ele entendeu que através do dinheiro, ele oferece dinheiro para Pedro ali, para que Pedro pudesse passar para ele essa unção que Pedro tinha, de colocar as mãos ali sobre as pessoas e descer o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, de curar pessoas doentes. Esse Simão o mágico, ele entendeu que através do dinheiro ele iria conseguir alcançar o impossível. Mas o impossível você não pode alcançar através do dinheiro. E aí Pedro, vendo esse inclinar do coração de Simão, ele diz assim, em Atos capítulo 8, versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus não se alcança por dinheiro, amados. Segundo, o homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Vou dar a referência para você, Lucas capítulo 5, versículo 5. Pedro, ele era um pescador profissional, não era? Quando Jesus chama Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pescando. Pedro estava lá no barquinho dele, chegando da pescaria da noite. Pedro, um pescador profissional, tinha seu próprio barco, conhecia ali o mar onde pescava, conhecia os métodos que deveriam ser aplicados para pescar, conhecia a maneira de pegar os melhores peixes, mas Pedro naquela noite ele pescou 0 peixe. Pedro naquela noite ele não pegou nada. Apesar de toda a sabedoria humana de Pedro, Pedro naquela noite ele não pescou nada. O impossível não se conquista com sabedoria humana. O impossível não se conquista com sabedoria humana. Terceiro, o homem não pode conquistar o impossível por meio de posição social. Lucas capítulo 8, versículo 41 ao 56, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, uma pessoa ali de grande influência ali na sinagoga, a posição social, abastado financeiramente, tinha uma condição financeira boa, tinha acesso aos melhores médicos, porém, quando o impossível se apresentou a ele, numa enfermidade que atingiu a sua filha, Jairo não conseguiu resolver esse impossível. Posição social, amados, não vai fazer você alcançar o impossível. Através de posição social, o homem não alcança o impossível. O homem não pode alcançar o impossível por meio da religiosidade. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele estava ali na sinagoga com todos os grandes mestres da lei, conhecia as escrituras como ninguém. Porém, quando Jesus fala para ele sobre um novo nascimento, ele não consegue ter o entendimento do Espírito Santo. Ele não consegue entender aquele passo do impossível, porque a religiosidade, amados, você, através dela, não vai alcançar o impossível de Deus. Você não vai alcançar. Só existe uma maneira do homem tornar o impossível algo possível para ele. Só existe uma maneira, por meio da busca da providência divina, do sobrenatural poder de Deus. O Deus do impossível pode todas as coisas, visto que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, amados, não tem barreiras. Agindo Deus na sua vida, não tem doença, não tem desemprego, não tem brigas, não tem desavença, amados. Porque todas essas coisas, elas caem diante do poder de Deus. Todos os males caem diante do poder de Deus. E é assim que nós precisamos caminhar
na nossa vida, na nossa caminhada cristã até a eternidade. Entendendo que esse Deus do impossível tem todas as coisas sob o controle nas suas mãos. Todas as coisas estão sob o controle. Entenda, Deus nunca perdeu o controle de nada. Pode ser que você esteja passando a maior dificuldade que você passou na sua vida. Deus não perdeu o controle. E Ele vai te entregar a sua promessa. Ele vai te entregar a sua bênção. No tempo determinado, no tempo certo. Mas é o que, pastor? É o tempo de Deus. O tempo de Deus, porque Ele entende o tempo que você vai estar preparado para receber essa promessa. E como diz uma canção, quem tem promessa não morre. Não é assim? Não é assim que fala o hino? Eu sou meio ruim de hino. Esses dias eu estava na escola dominical falando um negócio de música. Aí depois a Giovana me chamou ali atrás. Ivan, você misturou as músicas. Eu fiz uma salada mista de música. Gente, eu sou ruim mesmo no negócio de música. Deus que me perdoe. Mas eu tenho uma grande dificuldade. Mas voltando aqui. Quem tem promessa não morre. Eu estava até conversando esse dia lá em casa com a Emily. Sobre a viagem recente que eu fiz a Brasília, né? E aí quando eu entrei no avião, que eu sentei lá, eu lembrei do bispo. Sentei, estou sentado no avião, aí estou olhando aquele monte de gente, né? Mais de 200 pessoas dentro do avião. Esse rapaz, esse pessoal tem muita sorte de eu estar aqui, né? Porque o avião não vai cair. Aí a Emily falou assim, pai, mas e se for o dia do piloto? Eu disse, opa, ele vai morrer antes ou depois de pousar? Não vai morrer durante o voo. Porque quem tem promessa, amados, Deus vai cumprir na sua vida. Cada uma delas, no seu tempo e quando você estiver preparado para receber. Tá? Porque às vezes a gente fala assim, mas Deus fez uma promessa e eu não recebo nunca. Deus fez uma promessa sobre a minha vida, de um ministério pastoral. Sabe quando? Eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu estava preparado para receber? Não. Eu tinha que passar por um processo, eu tinha que passar por um tempo de preparo para chegar a essa promessa na minha vida. E chegou. Ele deixou de cumprir? Não. Ele cumpriu a promessa dele. Por mais que eu estivesse fugindo durante muito tempo, mas ele cumpriu a promessa dele sobre a minha vida. E para a gente entender um pouquinho que para Deus nada é impossível, a gente precisa analisar um dos tributos ativos de Deus, que é a sua onipotência. A onipotência de Deus. Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz assim, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. O Deus da Bíblia, a onipotência de Deus, ela é registrada na Bíblia, é confirmada na Bíblia. E eu queria só pontuar duas condições dessa onipotência de Deus, que significa que Deus tem liberdade e pode fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Por isso dizer que nada é impossível para Deus é uma verdade que está totalmente em conformidade com as Escrituras. Segundo, Deus tem o controle e soberania sobre tudo que existe ou possa existir. Deus é todo-poderoso. Por isso, a impossibilidade está nas mãos de Deus. E Ele controla todas as coisas. E agora eu queria pontuar para vocês 5 atitudes para eu e você alcançarmos o impossível. 5 atitudes para você e eu alcançarmos o impossível. Josué capítulo 10, versículos 5 e 6, diz assim, o texto ele nos traz um entendimento que nós precisamos encarar os nossos desafios com coragem e fé. Os maiores desafios surgem com as respostas às maiores necessidades. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos e a responsabilidade nos impele a aceitar novos desafios. Então, voltando, para a gente poder entender, encare os desafios com coragem e fé. A todo momento vão surgir desafios
para mim e para você. A todo momento vão ser gerados novos momentos difíceis que nós precisamos ter esse entendimento. E agora, como nós vamos encarar esses desafios? Com coragem e fé. E aí a referência que eu dei, Josué capítulo 10, versículo 5. Segundo, dedique o que você tem de melhor. Dedique o que você tem de melhor. Josué capítulo 10, versículo 7. A conquista do impossível requer dedicação integral. Teve uma canção que o Ministério de Louvor cantou aqui. Como eu falei, eu sou péssimo para música, mas se eu não me engano diz que eu vou doar, não é isso mais ou menos? Eu vou doar meu tempo, eu vou gastar a minha vida diante do altar, não é isso que fala a canção? Foi isso, Marcinha? Eu vou gastar, não é isso? A frase é essa, eu vou gastar a minha vida diante do altar. Gaste o seu tempo com Deus. A conquista do impossível requer dedicação integral. E você cantou aqui hoje que você vai gastar a sua vida diante do altar de Deus. Eu às vezes me policio, tá, amados, com algumas canções que a gente canta aqui. Porque quando você está cantando, você está fazendo um voto a Deus com aquela letra. É muita responsabilidade o que a gente canta. E aí eu quero sim, mas eu quero gastar a minha vida diante do altar do Senhor. Eu quero dedicar, eu quero uma dedicação integral. Eu sei que é difícil nós alcançarmos essa dedicação integral, mas eu quero poder pelo menos tentar isso, de gastar a minha vida diante do altar de Deus, porque eu sei que eu vou alcançar o impossível. E aí, seguindo aqui, a dedicação integral atrai o favor divino. Quando você se dedica mais tempo a Deus, você atrai mais o favor de Deus para a sua vida. A dedicação, ela integral, atrai o favor divino. A concentração no prioritário garante o foco necessário para a sua vitória. Quando você prioriza e foca naquilo ali, que é o seu Deus, quando você foca ali, que você quer ter mais intimidade, que você quer ter um relacionamento melhor com Deus, você está priorizando Deus. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que a Bíblia diz? Todas as outras coisas, tudo o que você precisa, Deus vai providenciar para a sua vida. Precisamos, em dias tão turbulentos, em dias tão complicados, que tanta coisa nos tira a atenção, celulares, televisão, precisamos concentrar a nossa vida na prioridade que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Terceiro, julgue os desafios baseado em Deus e não em sua capacidade. O impossível se levantou diante de você? Olhe para Deus, porque esse impossível está nas mãos dele para te entregar. O impossível você não julga pela sua capacidade humana, porque a capacidade humana ela só é capaz de resolver o possível. O impossível você julga baseado em Deus e não na sua capacidade. Encare os problemas como oportunidade. Recentemente estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim o seguinte: eu vou parar de orar. Eu disse, mas por quê? Porque eu peço a Deus paciência, Ele coloca uma pessoa que esgota a minha paciência. Eu peço a Deus um descanso, Ele coloca trabalho na minha vida. Eu peço a Deus paz, Ele coloca alguém que quer guerrear comigo. Eu disse, mas é para você aprender. Guerreando, você vai alcançar a paz. Você trabalhando, você vai alcançar descanso. E você tendo essa embate com impaciência, você vai alcançar a paciência. Deus trabalha dessa maneira, amados, para nos ensinar, para entregar o melhor para mim e para você. Para quando nós recebemos as nossas bênçãos, as nossas promessas, nós estejamos prontos, preparados para receber isso. Então, encare os seus problemas como oportunidade. Veja as dificuldades não pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé. Quando nós olhamos as nossas dificuldades, as nossas lutas com os olhos humanos,
nós vamos ver montanhas intransponíveis, muros sem portões. Mas quando nós olharmos pelos olhos da fé, nós vamos ver que Deus abre portas aonde não tem, para que eu e você possamos passar sem dificuldades, acompanhados por Ele. Melhor parte, acompanhados por Ele. Confie totalmente em Deus. Espere a intervenção sobrenatural de Deus. Transforme a sua realidade por meio da fé. Eu estou só dando uma acelerada, que agora que eu vi a hora ali, falta 10 minutos para a gente acabar. Tem uma frase que o pessoal fala muito, o bispo também fala muito, que é pessoas de sucesso. Como é que é, bispo, essa frase? Fazem todos os dias o que pessoas sem sucesso fazem apenas de vez em quando. Eu adaptei. Eu botei assim: pessoas abençoadas fazem todos os dias o que as pessoas não abençoadas fazem de vez em quando. Pessoas abençoadas fazem todos os dias o que nós fazemos todos os dias, amados. Buscamos ao Deus do impossível. Entregamos as nossas lutas e nossas dificuldades ao Deus do impossível. E para você ser autorizado a conquistar o impossível, eu aprendi com o pastor Márcio Valadão num café de pastores lá em Niterói, que a gente foi uma vez. O pastor Márcio Valadão estava pregando lá, sim, maravilhoso, bênção demais. E o pastor Márcio, ele falou sobre ser autorizado a conquistar. Para você ser autorizado a conquistar, você precisa ter intimidade com Deus. Por quê? Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade nos leva a conquistar. Você pode repetir comigo? Intimidade. Não, gente, com fé. Não é café, não, é com fé. Com fé. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade me leva a conquistar. Amém? A autoridade vai te levar a conquistar o impossível que tem se apresentado diante de você. Quando nós buscarmos essa intimidade com Deus, quando nós buscarmos vivermos mais diante do altar dEle, gastarmos a nossa vida diante do altar dEle, buscando a sua face, nós vamos gerar em nossas vidas santidade. E a Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus. E essa santidade, ela vai gerar em mim e em você uma autoridade espiritual ao nível de conquistar o impossível. É assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. A conquista do impossível em Deus é possível. Pedro, ele não havia pescado nada, mas quando Jesus entra em cena e ordena que Pedro tente mais uma vez, mesmo com todo o conhecimento técnico que o Pedro tinha, ele não pescou nada. A gente comentou isso antes um pouquinho. Mas agora entra em cena o homem Deus, Jesus Cristo, e diz para Pedro o seguinte: volta, joga de novo a rede. E ali o impossível acontece. Pedro disse para Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jairo, diante da impossibilidade da cura da filha dele, que até mesmo veio a óbito no decorrer ali da sua tentativa de salvar a filha, com toda a sua posição social, com toda a sua condição financeira, ele não foi capaz de salvar a filha dele. Mas quando ele encontra com Jesus e ele clama a Jesus para que salve a sua filha, o impossível acontece na vida de Jairo. Nicodemos, ele conquista o impossível num quadro de impossibilidade. Porque quando Jesus fala para ele de nascer de novo, ele pergunta como o homem pode voltar ao ventre da mãe. Ele não estava entendendo o que era o nascer no Espírito e na água. Nicodemos, ele entende
a condição da impossibilidade. Ele entende o ato espiritual de nascer de novo. E se você achar que eu estou falando alguma coisa errada sobre Nicodemos, você pode ver que mais tarde Nicodemos está ali no sepultamento de Jesus, onde nenhuma das autoridades de Israel ali, os sacerdotes, nenhum deles compareceram, mas Nicodemos estava lá, porque ele foi alcançado pelo Deus do impossível. Você quer conquistar o impossível? Você quer conquistar o impossível? É uma pergunta, você quer conquistar o impossível? Amém? Apresente a sua causa a Deus, ao Deus do impossível, porque para Ele nada é impossível. Nada para o nosso Deus é impossível. E eu queria orar por você. Gente, desculpa pela hora, mas eu vou terminar. Eu queria orar por você nessa noite. Você que tem uma causa que tem se apresentado diante de você como uma causa impossível para você. Você entende que você já fez tudo. E se você não fez tudo que é o possível, que é a sua parte, que você se coloque hoje diante de Deus com um propósito. Eu vou fazer o possível. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente bem rapidinho, para a gente não perder tempo. Eu quero orar pela sua vida, pela causa impossível que tem se apresentado diante de você. Entenda uma coisa, não é o pastor Ivan, não é a igreja, não é o bispo Bright que vai resolver essa impossibilidade. Não vai partir das nossas mãos, vai vir da mão do Todo-Poderoso, aquele que tem o impossível na sua mão. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você está enfrentando, qual é o gigante que se apresentou diante de você, mas nessa noite eu tenho a convicção em Cristo Jesus que Ele vai cair por terra e o impossível vai ser entregue a você. O impossível vai ser entregue a você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou me demorar, eu já vou orar aqui. Mas se você tem uma causa impossível, esse é o momento de você colocar diante de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai, que estão aqui diante do teu altar, ó Pai. Ó Deus, há impossibilidade, Senhor, se apresentando diante da vida dele, ó Deus. E como, Senhor, a palavra que Tu colocaste no meu coração, ó Deus, Tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és, Senhor, aquele que age, Senhor, onde há forças humanas, Senhor, não pode mais agir, ó Deus. Tu és, Senhor, aquele que age, ó Deus, onde o homem, Senhor, não consegue mais agir, ó Pai. Ó Deus, e em nome de Jesus, ó Deus, através, Senhor, da autoridade do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu libero uma palavra, Senhor, de vitória, ó Pai. Ó Pai, de bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Que essa impossibilidade, ó Deus, que esse impossível, Senhor, caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que todo mal, Senhor, que todo levante do inferno, todo levante do inimigo, Senhor, caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E cada um dos Teus filhos, ó Deus, alcance, Senhor, através do que foi, ó Pai, falado, Senhor, ao coração deles, através do Teu Espírito, Senhor. Alcance o impossível, Pai. Há impossibilidades aqui, ó Deus, de enfermidades, ó Deus. Há impossibilidades aqui, ó Deus, de portas de trabalho, ó Deus. Há impossibilidades aqui, ó Deus, de saúde, ó Deus. Ó Deus, e eu ministro, Senhor, palavra de cura, Senhor. Eu ministro, Senhor, portas abertas, ó Deus. Eu ministro, Senhor, milagres extraordinários sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que portas sejam abertas, ó Pai, que doenças partam em retirada, ó Deus. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça pouso, ó Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Assim, ó Deus, eu libero, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa palavra profética, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos. Sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados no nome do nosso Deus do impossível, no nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção com fé, que Deus vai realizar o impossível, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados.
Deus abençoe cada um de vocês. O impossível está nas suas mãos, porque Deus os entregou agora, nessa noite. Amém? Deus abençoe. Bispo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia. O Deus do impossível não se esqueceu de ti. Amém? Fale para o teu vizinho isso. O Deus do impossível não se esqueceu de ti. Louvado seja Deus. Nós temos orado, né? Temos levantado as nossas orações, temos clamado ao Senhor, porque cremos que Ele é o Deus de milagres extraordinários. Amém? Deus tem abençoado tremendamente, né, todos que têm sido aí alvo, né, de oração, e cremos que o Deus da Bíblia fará ainda muitos milagres extraordinários na sua vida, em nome de Jesus. Você está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Né? Desde a abertura, o período de louvor, Deus usou tremendamente a vida aqui de cada um integrante, e eu creio que essas ministrações, elas vão continuar trazendo resultados abençoadores sobre a sua vida no decorrer da semana, amém? Fique em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu vi as filhas da Mariana, né, que é a sobrinha, tá aqui, ó, eu estou olhando para cá, achei. Que Deus abençoe a sobrinha da Neide, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês amam essa igreja, não é? Vocês gostam de estar aqui? Que bom, né? Então, continue buscando ao Senhor. Você, hoje que nos visitou, tá? Alguém visitando aqui? As pessoas já estão se sentindo aqui, ó. Temos família aqui do Andes, que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe sua vida maravilhosamente. Voltem outras vezes, tá? É tempo de buscar o Senhor. Amém? É tempo de buscar a presença de Deus. Tá? Vamos orar, vamos curvar a nossa cabeça, tá? Antes eu agradeço a todos vocês que estão conectados ao canal da igreja, tá? Vocês estão sendo abençoados da mesma forma. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e poderoso Pai, te dou graças por essa noite, Pai, por essas ministrações aqui de louvor, por esta palavra tão abençoadora que foi aqui proferida através da vida do pastor Ivan. Pai, muito obrigado, porque Tu és o Deus do impossível. O Senhor é especialista em realizar o impossível. Pai, eu creio que uma bênção muito especial foi acrescentada sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Obrigado, meu Pai, porque há um tempo atrás eu pude acompanhar orações como da Leilane e o Cleiton, e hoje o Luiz Miguel sorrindo. Pai, aqui num culto como este, alegrou o meu coração e me fez entender. Ó Pai, isso corroborou, confirmou no meu coração. Tu és o Deus do impossível. O Senhor ouve as nossas orações. Pai, eu tenho certeza, assim como o Senhor ouviu a oração da Liliane, do Cleito, o Senhor ouviu orações que foram aqui feitas neste lugar. Eu creio que muitas bênçãos serão acrescentadas. Muitas bênçãos estão sendo acrescentadas. E o Senhor está abençoando, inclusive, quem está orando conosco, mesmo estando no seu lar ou no hospital, como o Márcio agora. Pai, o Senhor está abençoando a Natália, o Senhor está abençoando a Estela, a obreira Regiane, a Patrícia e toda a sua família. O Senhor está abençoando o Vinícius, a sua mãezinha, também a Josi. Senhor, esta família tão preciosa para nós. Só o Senhor pode vir ao encontro e abençoar, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Opera a tua obra completa, porque há milagres aqui
que irmãos e irmãs já me chamaram para dizer: eu quero contar o meu testemunho completo, bispo. Outros estão no meio do processo, outros estão no início de um processo, mas eu acredito que de todas essas situações, o Senhor está no controle e o Senhor já abençoou de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Faça valer, Senhor, esta palavra profética, ano de milagres extraordinários. 2023 é o ano do cumprimento destes milagres em nossas vidas. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus vai fazer